Meu nome é Wanderson Oliveira, eu sou de São Paulo, Brasil, e eu sou membro da igreja desde 1977. Minha família foi batizada toda ao mesmo tempo, com exceção da minha mãe. E a pessoa que trouxe a nossa família para a igreja foi meu cunhado. E na realidade, nós, antes de sermos membros da igreja, a minha irmã namorava, né, era namorada desse rapaz, e meu pai não gostava dele de jeito nenhum. E ele era muito folgado, ele era muito malandro, né, e ele não gostava disso. E a minha irmã, na realidade, ela terminou o namoro com ele porque descobriu que ele tinha uma outra namorada, alguma coisa assim. E meu pai aproveitou que meu pai não gostava dele tanto que nós mudamos de bairro, mudamos de cidade, para que ele não encontrasse mais ela. E passou, né, alguns meses, e esse jovem apareceu na minha casa, bateu na porta, e ele estava com o cabelo cortado, estava usando uma camisa com gravata, e minha mãe nem reconheceu, não tinha nem o reconhecido. E ela falou assim: olha, eu acho que é o Jorge. Né, ele chamou minha irmã e meu cunhado, né, entrou, na época, né, eles estavam separados, e aí ele falou para ela que nesse tempo que eles ficaram separados, muita coisa tinha acontecido. E ele tinha conhecido a igreja durante esse tempo. E ele introduziu os missionários para a gente. Né? Ele que levou os missionários em casa. Na época eu tinha só 9 anos de idade. E eu me lembro bem que desde o começo eu sempre gostei muito do que a gente aprendia. Né? Nós éramos católicos antes. E quando os missionários começaram a ir na nossa casa, eu gostava muito. Eles eram muito bacanas, eles faziam muitas atividades. Eles eram aqui dos Estados Unidos, eram americanos. E eles tinham muitas brincadeiras diferentes que nós não conhecíamos, né? Então eles fizeram um bom trabalho com as crianças da minha família. Éramos eu e mais minhas 3 irmãs. E eu lembro que desde aquele momento, né, quando os missionários foram em casa, eu tinha certeza no meu coração, apesar de ser uma criança de 9 anos, de que eu queria fazer parte daquilo. Eu queria fazer parte da igreja, né? E nós fizemos... nós recebemos as palestras mais ou menos por 3 meses, e quando nós fomos desafiados a ser batizados, a minha família toda aceitou, com exceção da minha mãe. Minha mãe não queria ser batizada. Ela ia na igreja com a gente, todos nós fomos batizados, meu pai foi batizado. E eu lembro desde jovem, eu nunca esqueço o primeiro discurso que meu pai deu na igreja. Eu nunca esqueço o primeiro discurso que a minha irmã, que também estava meio assim, que não queria ser batizada, que ela deu na igreja. E eu lembro que eu cresci dentro da igreja. Então a minha juventude toda foi fazendo parte do seminário, que na realidade é o nosso curso de religião que a gente faz dentro da igreja, onde a gente estuda a Bíblia e os outros livros que nós temos na nossa igreja. E eu sempre tive na minha mente que eu queria ser também um missionário, como aqueles que foram na minha casa e que nos ensinaram o Evangelho. Eu queria também ter a oportunidade de fazer isso com outras pessoas. Então nunca foi uma dúvida na minha cabeça de que eu iria para a missão, de que eu iria fazer um seminário, de que eu iria seguir os princípios que nós tínhamos na igreja. Sempre foi, desde pequeno, eu sempre tive isso na mente. E aí eu recebi, né, então quando chegou a época de eu ir para a missão, que é na maturidade, quando a gente tem 18, 19 anos, a gente começa a mandar os papéis para que, né, a gente possa receber o nosso chamado. Eu mandei a minha papelada. E eu lembro muito bem como se fosse hoje, quando eu recebi o chamado. E no chamado, na realidade, é o papel que vem falando que, né, você vai ser mandado para determinado lugar, para determinada área. Né? E a gente não tem ideia de onde a gente vai ser mandado até a gente receber essa carta. Eu recebi a carta, eu servi minha missão em Portugal, em Lisboa, na missão de Lisboa. E eu lembro muito, né, com muita distinção, no CTM, quando nós éramos... foi nos pedidos, né? Nós tínhamos que aprender as palestras, aprender o que a gente vai falar quando nós somos missionários, e a gente tem que prestar o nosso testemunho uns para os outros. Né? E eu sempre tive um testemunho da igreja, mas uma das coisas que mais me tocava o coração em relação à igreja era uma promessa que existe no livro de Mórmon, que na realidade nós não estávamos indo para a missão para convencer ninguém, nós estávamos para mostrar alguma coisa para as pessoas, para que as pessoas pudessem por elas mesmas descobrir se era verdade ou não, e se fosse verdade que elas pudessem ter o desejo de seguir. E então desde pequeno eu tinha isso na minha mente, e quando eu fui para o CTM, né, continuei, né, tendo isso, até que eu fui mandado, quando eu fui para o campo, né, quando eu fui para a missão. Cheguei em Portugal e a gente estava na nossa primeira palestra.
E eu lembro que meu companheiro, ele terminou a primeira palestra. Na primeira palestra a gente fala sobre várias coisas, mas também falamos sobre o livro de Mórmon. E ele prestou o testemunho dele do livro de Mórmon. E eu fui prestar meu testemunho do livro de Mórmon e eu engasguei um pouco. E a razão por que eu engasguei um pouco é porque, apesar de eu nunca ter duvidado se o livro de Mórmon era verdadeiro ou não, eu nunca tinha orado a respeito. Eu nunca tinha orado. Eu simplesmente acreditava que era verdadeiro. Mas eu nunca tinha procurado saber por mim mesmo se aquilo era verdade ou não. E eu lembro que, a partir daquele momento, eu decidi, eu falei, se eu vou prestar meu testemunho desse livro, eu preciso ter um testemunho dele. E foi deste momento que eu comecei a me dedicar na minha missão, a orar e procurar essa resposta por mim mesmo, para que eu também pudesse prestar esse testemunho para as pessoas. E eu nunca esqueço, nunca vou me esquecer no momento quando eu recebi a minha resposta. Eu lembro exatamente aonde eu estava, eu lembro exatamente quem era meu companheiro, eu lembro exatamente como era o meu quarto, o tempo como estava lá fora. E eu me ajoelhei, eu pedi para que o Senhor pudesse me responder e fazer-me sentir no meu coração de que aquilo que eu estava fazendo em Portugal, de que era verdade, de que era a vontade dele, de que o livro de Mórmon realmente era a palavra de Deus, assim como a Bíblia. E eu me ajoelhei no lado da minha cama à noite, depois da gente fazer os nossos afazeres à noite, quando a gente chega em casa, na missão. E eu me ajoelhei e eu abri meu coração ao Senhor. E naquele momento, quando eu ainda estava fazendo oração, eu senti como se tivesse alguém me abraçando, uma brisa que veio pela janela, e eu me senti envolto num sentimento que é difícil até de descrever. E naquele momento eu senti, eu sabia, eu não precisava estudar, eu não precisava de ninguém me falar, eu sabia por mim mesmo de que o livro de Mórmon é verdadeiro e de que essa igreja, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é a igreja de Deus aqui na Terra. Naquele momento eu senti que eu estava pronto para prestar meu testemunho a outras pessoas e mostrar para elas, porque eu já tinha experimentado por mim mesmo, o que elas deveriam fazer para ter o mesmo sentimento que eu tive. Eu voltei de missão já fazem muitos anos. Não vou nem falar que não precisa ninguém saber fazer as coisas da minha idade. Mas é uma experiência que eu jamais vou esquecer. Naquele momento eu senti a conversão do Espírito pelo Espírito. Naquele momento eu sabia que o Senhor estava ouvindo as minhas orações. Eu sabia que Ele me conhecia pessoalmente, intimamente. Eu sabia que Ele sabia exatamente o que eu precisava naquele momento para ter a confirmação da minha oração. Meu testemunho sobre a igreja é muito forte. E a razão por que é forte é exatamente essa. Quando nós somos missionários, nós estamos no tempo integral, nós servimos a missão, é voluntário, nós não somos pagos, nós servimos por 2 anos da nossa vida, quando jovens ainda. E nesse período, quando nós somos missionários, nós estamos com um contato com o Espírito diariamente, nós estamos falando do Senhor, nós estamos estudando as coisas do Senhor, e nós estamos com isso o tempo todo. Mas quando nós fazemos isso, nós temos isso para o resto da nossa vida. Eu tenho no meu coração o testemunho de que essa é a igreja do Senhor aqui na terra. Eu sei que Jesus Cristo, Ele vive. Eu sei que o Senhor, Ele é o cabeça dessa igreja. Nós temos um profeta vivo hoje, como nós tínhamos antigamente. E isso é testificado para mim cada vez que eu faço uma oração a respeito disso. O Espírito fala comigo e eu sinto no meu coração de que essas coisas são verdadeiras. O presidente da igreja, o presidente Hinckley, ele é um profeta. Jesus Cristo vive e eu sei em meu coração de que o livro de Mórmon é verdadeiro. E foi através do livro de Mórmon e da promessa contida dentro do livro de Mórmon que nada mais é do que você estudar as coisas, ponderar no seu coração e então perguntar ao Senhor se é verdade ou não, que Ele vai te responder. Somente isso. Qualquer pessoa, independente de grau de escolaridade, de posição social, de riquezas ou de linhagem familiar, qualquer pessoa tem acesso a essa promessa. A única coisa que nós temos que fazer em relação a qualquer coisa é nos ajoelhar, nos humilharmos perante o Senhor, abrirmos o nosso coração,
ponderar no nosso coração sobre as coisas que nós ouvimos, então perguntar a Ele, e Ele vai responder com toda certeza. Esse é o meu testemunho que eu gostaria de deixar para vocês, de que se essa promessa for feita, vocês vão receber a mesma resposta que eu recebi. E isso eu gostaria de deixar com os irmãos, quem estiver vendo isso. Em nome de Jesus Cristo, amém.